Agradecer a professora Thaisa pelo convite. Ela me convidou em nome do Biotecjus para estar aqui nesse importante congresso. E aproveito para agradecer a Unicinos por abrir a universidade para receber uma discussão que eu acho tão importante, a discussão de temas relacionados, termos jurídicos relacionados à questão da biotecnologia e às sociedades tradicionais. Bom, eu acho que a escolha dos palestrantes foi feita de maneira correta, né, pela organização do evento. Eu acho que a minha palestra vai complementar bem a palestra do professor Luiz Hernani. E os próximos palestrantes, eu acho que vão trazer cada vez mais novas informações, e às vezes informações até contraditórias. Isso faz parte do direito, né? Quem trabalha com questões jurídicas sabe que é muito difícil a gente conseguir um consenso. E faz parte da natureza do direito, essa discussão, esse debate, para que nós possamos tentar construir sociologicamente uma alternativa que atenda minimamente às nossas exigências. Bom, o tema que me foi dedicado hoje é a questão da biopirataria e o direito internacional. Então a minha análise hoje é uma análise internacionalista, ok, pessoal? Então, eu acho que tem que ter um pouco dessa noção, essa divisória temática, para que não pensemos que haja grandes contradições entre os palestrantes. Bom, em termos de direito internacional e biopirataria, o que nos interessa? Pegando um pouco a ponte que o professor Luiz Hernani fez. A biodiversidade hoje, ela é um recurso estratégico. Ela se insere num mundo globalizado, né? Nós vivemos uma globalização, e a globalização ela é caracterizada por desenvolvimento de tecnologia que facilita a circulação de bens, pessoas e informação. E essa integração planetária permite que haja uma divisão internacional da produção capitalista. Então, os países eles têm papéis dentro de uma produção internacional. Consequentemente, os Estados, e aí eu vou começar a utilizar uma terminologia do direito internacional, os Estados em desenvolvimento se encontram, por questões históricas, né, se encontram na região tropical, e, consequentemente, uma região onde há riqueza biológica. A biodiversidade ela é mais rica nas regiões tropicais do que nas regiões temperadas. E por coincidência ou por ironia, os estados em desenvolvimento estão majoritariamente na região tropical. E, a contrário senso, os estados desenvolvidos são os estados que estão na região temperada e têm necessidade, dentro dessa lógica da divisão internacional do trabalho, de ter acesso à matéria-prima para o setor biotecnológico. Então, os países desenvolvidos, que são os detentores de biotecnologia, eles têm necessidade de ter acesso à matéria-prima que não se encontra no próprio território. E aí estabelece uma relação internacional que vai culminar na questão da biopirataria. Então, para a gente entender a biopirataria em termos de direito internacional, a gente tem que pressupor primeiro essa ideia de globalização, pressupor a necessidade do setor biotecnológico de ter acesso a uma matéria-prima que não se encontra no próprio território. Então, quem precisa ir a outro estado buscar essa matéria-prima. Então, existe uma relação de tipo colonial que impede que os estados, ou impõe aos estados uma condição de relações internacionais baseada nessa diferença de poder, diferença de capacidade de negociação. Uns estados podendo fornecer matéria-prima biológica e outros estados querendo utilizar essa matéria-prima em benefício da sua própria economia. Bom, o que a gente pode, então, concluir que existe, dentro dessa indústria biotecnológica, existe a produção de medicamentos, né? Existe a indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos, a indústria alimentícia. E essa indústria ela produz uma série de bens, né, de mercadorias, que são utilizadas para a melhoria da qualidade de vida da população de maneira geral. E esses bens circulam, né, dentro dessa lógica globalizante, circulam por todo o planeta, não se restringindo ao Estado produtor. Então há um ganho enorme em termos econômicos para o Estado que detém essa biotecnologia e que pode exportar os produtos que são produzidos a partir de um trabalho sobre uma matéria-prima biológica. Então a ideia que a gente percebe é que quem tem biotecnologia não está disposto a partilhar, a compartilhar essa tecnologia, ao mesmo tempo que tem interesse em ter acesso à matéria-prima. Então não se discute, ou não se discutia, e pensando cronologicamente, porque a questão da biotecnologia ela surge nos anos 80, a partir de 1980 surgem então os primeiros
os primeiros avanços da biotecnologia e, consequentemente, as primeiras relações internacionais fundadas nesse tipo colonial de relação em que determinados estados fornecem matéria-prima para que outros produzam produtos que vão posteriormente ser exportados para todo o planeta. Então, a partir dos anos 80, surge a biotecnologia, e essa biotecnologia vai se desenvolver e passa a questionar qual é a natureza jurídica da biodiversidade e não da biotecnologia. A biotecnologia, então, é considerada uma propriedade particular, uma propriedade de determinados agentes, e essa propriedade está solidificada pelo ordenamento jurídico e não há discussão quanto à legitimidade de alguém ter aquela tecnologia e não querer compartilhá-la, diferentemente do que acontecia com a biodiversidade. No início dos anos 80, passa-se então a questionar qual é a natureza jurídica da biodiversidade. A biodiversidade, ela está submetida ou não à soberania dos estados, à soberania territorial dos estados onde ela se encontra. Porque, afinal de contas, como a biodiversidade é matéria-prima para a biotecnologia, e a biotecnologia produz uma série de produtos que vão beneficiar a qualidade de vida da população de uma maneira geral, consequentemente, essa matéria-prima interessa a todos, interessa a toda a humanidade. Então surge nesse momento aquela teoria, ou a tentativa de se aplicar a teoria do patrimônio comum da humanidade no que diz respeito à biodiversidade tropical. A Amazônia mesmo foi objeto desse tipo de reivindicação. A teoria do patrimônio comum da humanidade é um sistema que existe no mundo jurídico, existe no ordenamento jurídico, que se funda na questão da internacionalização de determinados bens em favor da humanidade. Ela é, normalmente, a utilização mais famosa ou mais interessante da teoria do patrimônio comum da humanidade se refere aos fundos do mar, ao fundo do mar. A Convenção de Montego Bay de 1982 estabeleceu que o fundo do mar, a partir da plataforma continental, depois da plataforma continental, ela é patrimônio comum da humanidade. Isso significa que ela deve ser utilizada em favor de toda a humanidade. Não há soberania de qualquer Estado sobre o fundo do mar. E a própria Convenção de Montego Bay estipula a criação de uma entidade, de uma autoridade internacional que vai gerir a uma gestão internacional da exploração dos recursos minerais, recursos naturais de maneira geral, encontrados no fundo do mar. Mesmo que um determinado Estado tenha tecnologia suficiente para explorar o fundo do mar, ele deve fazê-lo de forma que possa garantir aos demais sujeitos do direito internacional, aos demais membros da comunidade internacional, alguma parcela daquela utilização, algum benefício daquela utilização. Então, tentando utilizar esse sistema que é próprio do direito do mar para o âmbito do direito ambiental, então, no início dos anos 80, alguns doutrinadores, especialmente dos países, dos estados detentores de biotecnologia, passam a defender uma posição de que a biodiversidade é patrimônio comum da humanidade. Consequentemente, o estado territorial, ou o estado onde aquele recurso se encontra territorialmente, não teria soberania sobre ele. Uma espécie de internacionalização. Consequentemente, se o estado não tem soberania sobre aquele recurso, significa que aquele recurso é de livre acesso. Qualquer interessado em explorar, em utilizar aquele recurso para fins de produção biotecnológica poderia fazê-lo sem nenhum problema. Então, o que a gente percebe nesse momento é uma discussão quanto ao acesso livre ou acesso restrito, o acesso livre a todos os estados, a todos os membros da comunidade internacional, independentemente de onde ele se localiza no planeta. Então, aquele estado ou uma empresa de um determinado estado que queira utilizar um recurso que se encontra no território brasileiro poderia fazer livremente sem consultar o Brasil, porque o Brasil não tem soberania, segundo essa posição do patrimônio comum da humanidade, sobre aquele recurso que se encontra no seu território. Então havia uma contraposição dessa concepção com a concepção oposta, que é justamente dizendo, olha, o direito internacional ele é fundado na questão da soberania. O direito internacional é o conjunto de regras, de normas jurídicas que estabelecem o comportamento de relações internacionais entre os estados. Consequentemente, nós não podemos imaginar o direito internacional sem soberania. Ok? E essa soberania ela não é algo divisível. Então, a soberania ela é plena no território. Então, isso é o Estado brasileiro, por exemplo, pegando o Brasil como exemplo, mas isso acontece com todos os sujeitos de direito internacional, que são Estados, né, não as organizações internacionais. Ele tem a soberania, e essa soberania implica necessariamente a gestão do território. Se não há gestão do território, não há soberania.
Então a ideia desse contraponto, que é óbvio que é um contraponto defendido pelos estados em desenvolvimento, que querem se beneficiar de suas riquezas naturais, a questão da soberania sobre os recursos naturais, eles defendem que a noção de soberania, que é intrínseca ao direito, e especialmente ao direito internacional, implica na gestão nacional dos recursos naturais. Então a biodiversidade encontrada no território brasileiro, ela está submetida à gestão do Estado brasileiro. E o Brasil, então, consequentemente, pode determinar as formas de que maneira que vai ser feito esse acesso e, claro, se beneficiar desse acesso, economicamente falando. Bom, então há esse choque de concepções e percebe-se, da minha forma, meu modo de ver, por isso que eu acho interessante, pode ser que algum outro palestrante venha aqui depois de mim e diga algo um pouco diferente. Mas na minha concepção, essa posição que entende a soberania como o fundamento do direito, ela prevalece. Então, para que você internacionalize algo, é necessário que, em termos do direito internacional, isso seja expresso. Não existe uma internacionalização tácita. Pelo contrário, a soberania que se prevalece sobre a soberania sobre a internacionalização. Então, se querem internacionalizar a biodiversidade, há que se fazer isso de maneira expressa e clara, como aconteceu, por exemplo, com a questão do espaço sideral na Convenção de Washington de 1969, ou com a Antártida, no Tratado da Antártida de 1959, ou mesmo com o alto mar e o fundo do mar na Convenção de Montego Bay de 1982. Então são momentos em que os Estados se reúnem e dizem: nós queremos e concordamos todos, e essa é a natureza do direito internacional, essa questão consensual, concordamos que determinados espaços são internacionalizados. Então não há dúvida que o espaço sideral seja um espaço internacionalizado. Não há dúvida que o alto mar seja um espaço internacionalizado. Agora, e a biodiversidade? Para se internacionalizar a biodiversidade, necessitaria, então, de haver um movimento concreto por parte dos sujeitos de direito internacional em favor dessa internacionalização. E é o que começa a acontecer em 1983, quando a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, conhecida como FAO, ela defende que os recursos genéticos e fitogenéticos, e aí eu não sou biólogo para saber qual é a diferença de fitogenético para genético. Bom, mas enfim, juridicamente, os recursos genéticos e fitogenéticos, eles devem ser considerados patrimônio comum da humanidade. Os Estados, eles devem trabalhar a partir de um determinado ponto de vista que considera a biodiversidade, a diversidade biológica, como patrimônio comum da humanidade. Então, é o primeiro passo em favor da internacionalização da biodiversidade. Mas aí o que acontece? Né? Que há um embate. E aí é natural, né? O direito ele é político. Né? Aquela ideia positivista de Kelsen de que o direito é só norma, isso é esconder toda a tradição, toda a discussão política que se dá por trás da formação normativa. No direito internacional isso é mais evidente, porque o direito internacional ele é de base contratual, de base convencional, o princípio do pacto sunt servanda prevalece nas relações internacionais. Então, a partir do momento em que as Nações Unidas, no âmbito da FAO, incentiva que os Estados passem a considerar a biodiversidade um patrimônio comum da humanidade, os Estados em desenvolvimento eles se reúnem, eles formam um bloco, um grupo de defesa da soberania dos Estados sobre, soberania nacional dos Estados sobre os recursos naturais. E é isso que vai acontecer, então, na segunda metade dos anos 80. Em 87, as Nações Unidas publicam aquele famoso relatório Brundtland, que tem um título é O Nosso Futuro Comum, se eu não me engano, mas é conhecido como relatório Brundtland, que era o nome da presidente da Comissão das Nações Unidas sobre a questão do desenvolvimento sustentável e meio ambiente. E esse relatório que vai apresentar a nós, né, apresentar à humanidade ou aos sujeitos de direito internacional, à comunidade internacional, a importante noção de desenvolvimento sustentável. Essa ideia de desenvolvimento sustentável como pressuposto econômico hoje, que a gente considera como um princípio fundamental do desenvolvimento econômico, ele surgiu de maneira expressa com esse movimento de 1987. Só que nesse mesmo relatório, tenta-se imaginar ou propor uma solução para a questão da biodiversidade. Pessoal, a biodiversidade ela é o quê? Qual é a natureza jurídica? Continua a haver essa dúvida. Qual é a natureza jurídica da biodiversidade? Qual é a proposta, então, que se faz em 1987? Uma proposta que eu considero contraditória. Porque, por um lado, diz
biodiversidade deve ser considerada patrimônio comum. E o interessante é que o relatório não fala patrimônio comum da humanidade, fala só patrimônio comum. Eu ainda não parei para pensar qual é o que está por trás disso aí, pensando até psicanaliticamente, mas o fato é que não se utilizou o termo patrimônio comum da humanidade. E ao mesmo tempo dizia que esse patrimônio comum não implicaria qualquer alteração no regime soberano, no regime de soberania sobre os recursos naturais, especialmente sobre recursos biológicos. O que a gente percebe, então, que as Nações Unidas, no primeiro momento, passou a aceitar essa ideia de que, olha, vamos internacionalizar a biodiversidade, mas poucos anos depois, diante, certamente, do envolvimento dos Estados em desenvolvimento, vai dizer, olha, é um patrimônio comum, mas ao mesmo tempo isso não implica qualquer alteração no regime de soberania. A pergunta fica no ar. Qual é a natureza jurídica da biodiversidade? E essa resposta só vai ser dada de maneira definitiva em 1992, quando acontece aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, o pessoal conhece como ECO 92, não sei se vocês se lembram, do governo Collor. Bom, nesse evento surgiu uma convenção internacional, famosamente conhecida como Convenção sobre Diversidade Biológica, CDB. E essa convenção ela reafirma a soberania dos Estados sobre a diversidade biológica. Interessante que a própria convenção utiliza o termo reafirma. Se reafirma é porque já existia antes. Porque houve gente que chegou a defender que a soberania nacional sobre recursos biológicos passou a existir a partir de 93, quando a convenção entrou em vigor. Como se antes não houvesse soberania sobre os recursos biológicos. Não. Volto a dizer, a minha concepção, eu acho que a concepção mais correta do direito internacional é a soberania ela é intrínseca ao Estado. Então, a Convenção sobre Diversidade Biológica, ela reafirma a soberania sobre os recursos biológicos. E diz mais, e diz que qualquer interessado em ter acesso à biodiversidade deve obter o consentimento prévio do Estado de origem. Então, garante ao Estado de origem o poder de regular, de gerenciar o acesso aos seus recursos biológicos, através de acordos bilaterais. Então, qualquer interessado deve procurar o Estado de origem do recurso de interesse, óbvio, e estabelecer com esse Estado um acordo de acesso. E esse acordo vai prever tudo que deve ser feito, inclusive partilha de benefícios. O que são partilha de benefícios? Que a própria Convenção estabelece. Benefícios econômicos, óbvio. Então, o Estado poder enriquecer, economicamente falando, através da sua biodiversidade e transferência de biotecnologia, para que aquele Estado que hoje está em desenvolvimento, não tem tecnologia suficiente para explorar o seu próprio recurso e possa fazê-lo daqui a um tempo. E o que tem a biopirataria a ver com isso? A biopirataria é justamente o mecanismo utilizado por esse setor biotecnológico para não cumprir esse acordo de transferência de biodiversidade. Para descumprir essa norma de direito internacional que estabelece a soberania do Estado sobre a biodiversidade, a necessidade de se obter o consentimento prévio desse Estado, a necessidade de se estabelecer um acordo que preveja a partilha de benefícios econômicos e a transferência de biotecnologia. A biopirataria é um recurso, um instrumento, um mecanismo para não se cumprir essa norma de direito internacional. Por isso que, no meu ponto de vista, não tem nada a ver com o registro da propriedade intelectual, a biopirataria. Muitos doutrinadores, talvez a maioria, talvez eu seja a minoria nesse caso, confunde biopirataria com o registro da propriedade intelectual de recursos biológicos. No meu ponto de vista, não. Isso é a última etapa. O registro da propriedade intelectual de recursos biológicos ela é a privatização de um recurso biológico e, consequentemente, uma internacionalização do recurso através do mecanismo de dupla incidência soberana. Dois Estados se consideram soberanos sobre dois ordenamentos jurídicos soberanos defendem a propriedade, a posse daquele mesmo recurso. Então, essa dupla incidência, ou bis in idem, que é muito utilizado no direito penal e tributário, a gente pode utilizar esse termo bis in idem, culminaria em uma internacionalização por dupla incidência, ou tripla, múltipla incidência de soberanias. Mas o patenteamento de recursos biológicos em si não é a biopirataria, ele incentiva a biopirataria. E por que ele incentiva? Pelo simples fato de que ele autoriza os Estados
os escritórios de patentes dos estados a concederem a propriedade intelectual sobre recursos biológicos. Seres vivos têm sido registrados nos escritórios de patentes no mundo inteiro, especialmente nos países em desenvolvimento. Vários produtos que utilizam matéria-prima biológica obtida clandestinamente de estados que são biologicamente mega diversos, concedem essa propriedade sem exigir a comprovação do respeito à norma do direito internacional, sem exigir a comprovação do consentimento prévio do estado de origem, sem exigir a apresentação do certificado de origem ou o próprio acordo no qual se fundaria esse acesso. Então, a partir do momento que os escritórios nacionais, regionais, pensando na Europa, a questão da União Europeia é a mesma coisa, os Estados Unidos, especialmente, a partir do momento que eles permitem o patenteamento de seres vivos e não exigem a apresentação, no momento do pedido da patente, a apresentação de um certificado que garantisse o respeito a essa norma de direito internacional quanto à soberania, eles acabam incentivando a biopirataria. Há autores que dizem até que uma espécie de lavagem da biopirataria. Igual tem lavagem de dinheiro, tem uma forma de lavar a biopirataria. Você obtém o recurso clandestinamente, leva para o Estado, onde vai ser trabalhado, e a partir do momento em que há o registro da propriedade intelectual daquele bem, seja o bem originário, seja o bem trabalhado, esse bem, de alguma forma, se torna lícito, se tornaria lícito para o direito internacional, o que não é verdade, porque a biopirataria acontece lá atrás. Por isso que eu não, na minha opinião, a biopirataria não se confunde com o patenteamento de seres vivos, mas tão somente com a questão da retirada clandestina, sem consentimento prévio, sem o acordo de acesso estabelecido pelo Estado de origem com o interessado, ou em descumprimento desse acordo, porque também pode haver o acordo e esse acordo não ser cumprido. Então, o não cumprimento e a não existência do acordo e o não cumprimento do acordo seriam, então, casos de biopirataria. Bom, diante dessa situação, percebe-se que a Convenção sobre Diversidade Biológica de 92, ela propõe um mecanismo muito interessante que não é aplicado, ou que é sistematicamente violado por essa prática que a gente está chamando de biopirataria. Consequentemente, há um prejuízo evidente para os estados, né? Os estados como o Brasil, que é um dos maiores, um dos estados mais ricos em biodiversidade, eles evidentemente sofrem um prejuízo com isso. Fora a questão da violação em si do direito internacional. Então, esses anos de pesquisa, eu concluí que a biopirataria é um ato internacionalmente ilícito pelo fato de descumprir uma norma de direito internacional. E uma norma fundamental do direito internacional. Então, os estados que se sentiram prejudicados com esse sistema de biopirataria chancelado pelo direito de propriedade intelectual, e aí vamos lembrar que a OMC, que é uma outra organização internacional diferente das Nações Unidas, que só um parênteses, a Convenção sobre Diversidade Biológica de 92, ela foi criada no âmbito das Nações Unidas. A Organização Mundial do Comércio é uma outra organização que é independente das Nações Unidas, e nessa nova organização estipulou-se um acordo sobre questões de propriedade intelectual que chancelam e que permitem que internacionalmente os estados possam, dentro de cada território, dentro de cada ordenamento jurídico nacional, estabelecerem regras de patenteamento de seres vivos. Então existem dois fóruns de debate, as Nações Unidas e a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Então, dentro do âmbito das Nações Unidas, qual foi a ideia dos estados? Os estados que estavam se sentindo prejudicados, eles criaram um grupo de trabalho chamado Grupo de Países Mega Diversos, GPM, e esse grupo passou então a formular um plano comum, um plano de cooperação para tentar combater a questão da biopirataria nesses dois fóruns, tanto nas Nações Unidas quanto na OMC. Então, na ONU, o que a gente vê é a tentativa de modernização do sistema que já havia sido previsto na CDB, na Convenção sobre Diversidade Biológica. A intenção seria qual? Criar um regime multilateral que fosse parecido ou que, de alguma forma, enfrentasse o regime da OMC de uma maneira multilateral. O multilateralismo é característica da OMC. A OMC resolve todas as questões de maneira multilateral. O sistema previsto, o regime previsto na CDB em 92 era um regime bilateral. Significava que o interessado negociaria diretamente com o estado de origem, o estado do recurso biológico, estipularia com ele o acordo e esse acordo seria cumprido de acordo com a vontade das partes.
A ideia, então, a partir do ano 2001, 2002, é formar um regime multilateral dentro da ONU de acesso à biodiversidade. O primeiro resultado disso foram as diretivas de Bonn. Bonn é uma cidade na Alemanha. Essas diretivas estabelecem um critério multilateral que fosse padronizado para todos os estados da comunidade internacional, ou pelo menos os estados membros da ONU. Mas essa diretiva ela não tem força obrigatória. Essa força obrigatória ela só surge em 2010 com a criação a instituição do Protocolo de Nagoya. Em 2010 foi criado um protocolo, e esse protocolo é a tentativa dos estados, no âmbito das Nações Unidas, para estabelecer um regime multilateral de acesso a recursos biológicos e partilha de benefícios. Ok? Esse protocolo ainda não está em vigor, porque precisa de 50 ratificações e só tem 29 por enquanto. Mas logo isso vai entrar em vigor e vai se estabelecer no âmbito das Nações Unidas um sistema multilateral de acesso a recursos biológicos e partilha de benefícios. Aproveitando os meus últimos 5 minutos aqui, pessoal. Então, a primeira frente de batalha foi nas Nações Unidas. E se estabeleceu uma conquista importante. O Protocolo de Nagoya é uma grande conquista para aqueles estados que querem ver respeitados a questão de soberania sobre os recursos naturais, especialmente os recursos biológicos. Agora, nada, como a própria experiência já nos mostrou, nada adianta ter sucesso no âmbito das Nações Unidas se no âmbito da OMC não houver uma alteração, uma reforma no regime de patentes. E é isso que esses estados têm tentado fazer com muito mais dificuldade no âmbito da OMC, que é tentar reformar, modificar o sistema internacional de propriedade intelectual, primeiro impedindo, especialmente impedindo que um pedido de patente seja apresentado sem o certificado de origem do recurso utilizado. Então deve ser obrigatório, e foi até apresentado um projeto de modificação de um determinado artigo, o artigo 29, vai ter o 29 bis. Esse artigo 29 bis teria o propósito de obrigar os estados a exigir, no momento da apresentação do pedido de patente, o certificado de origem dos recursos biológicos utilizados naquele processo. Qual é o intuito? A partir do momento que o sujeito apresenta o certificado de origem, ou que ele seja obrigado a apresentar esse certificado, ele tem que ter negociado previamente com o estado onde ele retirou aquele recurso biológico. É uma forma eficiente de coibir a biopirataria. Evidentemente, os estados desenvolvidos, que são os titulares da biotecnologia, não têm interesse em facilitar essa reforma, ou seja, não têm interesse em combater de maneira eficiente a biopirataria, mas, de qualquer forma, o que a gente percebe é que há uma tentativa paulatina e crescente de obrigação e de convencimento da necessidade de reforma. Eu imagino que será muito mais difícil do que no âmbito das Nações Unidas ocorrer essa alteração, essa reforma do regime de propriedade intelectual, mas ela vai acabar tendo que ser feita, e o que eu acho que fortalece e permite que isso aconteça é que a gente cria, nós, em termos de sociedade civil, essa concepção da necessidade e das implicações, por exemplo, que o direito da Organização Mundial do Comércio tem na nossa vida e na vida do nosso país em específico. Só para encerrar, pessoal, existe um outro aspecto interessante, que é no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, é uma outra organização internacional, dentro das Nações Unidas, no âmbito do sistema das Nações Unidas, existe um projeto de tentativa de estabelecer um sistema de proteção intelectual dos conhecimentos tradicionais e dos recursos genéticos. Então, enquanto se espera a reforma do sistema da OMC, que pode ser que demore muito tempo, a ideia é vamos criar um sistema no âmbito da OMPI que possa ser um instrumento suficiente para nós impedirmos o patenteamento desses recursos. Então, existem 3 frentes de discussão hoje, pessoal, só para concluir. No âmbito das Nações Unidas, 2. A Convenção sobre Diversidade Biológica, que é mais fácil de se adaptar, porque tem um interesse comum nessa questão da soberania. Então, foi feito o Protocolo de Nagoya. Logo ela entra em vigor. No âmbito das Nações Unidas, existe a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, onde se procura criar um instrumento de registro da propriedade intelectual dos conhecimentos tradicionais associados a recursos genéticos, para que esse instrumento possa ser utilizado contra a privatização e internacionalização acontecida pelo sistema de propriedade intelectual. E por último, para encerrar, meu tempo encerrou,
no âmbito do OMC, a reforma do acordo sobre direito de propriedade intelectual relacionados ao comércio. Essa é a frente mais difícil, mas ela tem acontecido. Desde 2005 os estados estão discutindo essa reforma. Bom, pessoal, foi rápido porque o tempo é curto mesmo, mas obrigado pela oportunidade de tratar disso. Acho um assunto muito importante. Qualquer dúvida, depois a gente pode conversar pessoalmente. Obrigado de novo, professor.